E galerinha, então falamos de concordância, falamos de sujeito simples, sujeito composto e agora vamos falar de sujeito indeterminado. Então, eu já dei até algumas deixas, né, para vocês, falando a respeito do verbo na terceira do plural, né? Então, praticamente, né, existem dois casos de indeterminação do sujeito. Então, sujeito indeterminado. Para semântica, né, esse camarada aqui, eita, dá nem pra ver, né? Deixa eu tentar arrastar um pouquinho mais pra cá. É porque se eu mexer muito na câmera ela cai. Aqui, isso aqui se vira nos 30. Deu pra ver, gente? Deu pra ver até minhas espinhas aqui, né? Tá. Então, temos praticamente dois casos de indeterminação do sujeito, dois processos, na verdade, de indeterminação do sujeito. Então, eu tenho, primeiro, né, comumente conhecido como verbo na P6. O que é isso, professora? É sexta pessoa, né, gente? Se a gente for ver, quantas pessoas verbais nós temos, né? Quantas pessoas que acompanham os verbos nós temos, né? As pessoas do discurso, como nós falamos, né? Então tem eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então é no eles, que essa é a sexta pessoa, é o verbo na P6, desacompanhado do pronome, né? Que vai indeterminar esse sujeito, na verdade. Então eu tenho, por exemplo, professora, falaram que vai chover. Falaram que vai chover. Quem disse? Quem falaram? Eu não sei quem é esse sujeito, gente. Eu não sei quem falaram. São muitas pessoas, né? Não tem como dizer que é um sujeito desinencial, até porque, na verdade, foi o que eu falei com vocês. Pela semântica, pela ideia que essa estrutura, na verdade, de oração tem, com esse verbo na P6, né? Na sexta pessoa, não tem como a gente identificar, não tem como a gente saber, porque são muitas pessoas, né? Não tem como a gente determinar. Então, nesses casos aqui, por exemplo, né, sujeito indeterminado. E eu lembro que eu falei que são dois processos, né? Então, eu tenho o verbo na P6. Espero que vocês tenham entendido, né? Agora eu tenho que ver também se o sujeito não está posposto, né? Porque se o sujeito estiver depois do verbo, ele vai concordar plural, né? No plural. Igual o hino nacional, lembra que eu falei? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado, né? Então, as margens plácidas, né? Que é o sujeito dessa oração, tá? O ouviram do Ipiranga, né? Essas orações aí intercaladas, né? Essa parte, né? Essa oração intercalada aí faz com que eu confunda, na verdade, sobre a origem desse sujeito, né? Mas o sujeito é simples, no caso. Então, tem que prestar atenção na posição do sujeito. Se não houver mesmo, né? Se analisar assim, né? E não tiver sujeito mesmo, aí sim é sujeito indeterminado. Então, o segundo processo de indeterminação do sujeito é quando eu tenho verbo na P3, e aqui P3 é essa, terceira pessoa, né? Verbo na P3 mais o C, que vai entrar na jogada aí. Olha só, né? Verbo na P3 e o C. Que verbo é esse na terceira pessoa? Terceira pessoa do singular, né? Porque na P6 é do plural, na terceira pessoa do singular, né? Então, o que a gente vai encontrar aí? A gente tem que, na verdade, em relação a esse Czinho aqui, né? O C, ele tem várias funções.
né? Ele tem, se a gente for estudar o ser, ele pode ser um pronome, pode ser uma partícula passivadora, ele pode ser vários, ele pode ser uma conjunção integrante, né? Ele pode ser várias coisas aí. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é o ser, né? Se o ser é classificado como pronome indeterminador do sujeito. E aí ele vai ser chamado de pis, que quer dizer pronome indeterminador do sujeito. Quando esse ser for pis, aí sim eu tenho um caso de sujeito indeterminado, porque esse ser, ele indetermina, ele ajuda a perceber essa indeterminação do sujeito. Mas existem outro ser também na jogada que vai aparecer, que é o PA. Eu não posso confundi-los. O PA, ele pode ser chamado de partícula apassivadora ou pronome apassivador, tá? Eu prefiro utilizar o partícula. Partícula apassivadora. Nesse caso, eu vou ter um sujeito simples, tá? No caso, quando eu tenho PA na jogada, o sujeito vai ser simples. Já vou explicar isso na prática, tá? Então, eu tenho que perceber, na verdade, se esse C é pis ou PA, tá? Então, o segundo caso, né, segundo processo de indeterminação do sujeito é o verbo na P3 mais o C, que é pis, quando ele é pis, tá? Não é pis e pasep, não, tá, gente? É pis, é pronome indeterminador do sujeito. Então, se o PA, né, tiver na jogada, aí é voz passiva, né? Aí é uma estrutura de voz passiva. Então, vamos ver na prática isso. Seguindo, então, com os exemplos aí, então nós temos no primeiro caso aqui, né? Vocês estão conseguindo fazer a leitura legal. Inventaram muitas mentiras sobre nós, tá? Verbo, inventaram. Opa, professora. Tá. Deixa eu analisar isso aqui, legal. Inventaram muitas mentiras. Se eu for fazer a pergunta pro verbo, quem inventaram? Inventaram muitas mentiras sobre nós, eu não sei quem é. Professora, eu lembro do verbo na P6. Verbo na P6, caso de indeterminação do sujeito, né? Sim, então, verbo na P6, o verbo tá na P6. Na sexta pessoa, sozinho, desacompanhado do pronome, né? Então, aí, no caso, eu sei que o meu sujeito... Meu caso aqui é de sujeito indeterminado. Show, professora! Então, na número 2 eu tenho, ainda falam assim de nós, Então, ainda falam assim de nós, verbo. Ainda falam, né? Falam aí, né? Falam assim de nós. Quem falam? Sei também, não sei quem fala. Não tem nenhum núcleo aqui do sujeito explícito, né? Então, verbo na P6 de novo, professora. Então, aí também é um caso de sujeito indeterminado? Sim, tá? Verbo na P6 sem pronome na jogada, né? Sujeito indeterminado. Sonha-se com um país vitorioso e feliz. Então, eu tenho aqui um verbo, mas esse ser que eu tenho que saber se ele é pis ou se ele é PA. Como que eu sei, na verdade, se o verbo é pis ou PA? Quando ele tiver uma estrutura passiva, né? Por exemplo, quando ele tiver uma estrutura de voz passiva, né? E normalmente ele vem, se o sujeito está no plural, ele vem no plural também, um verbo. Vendem-se casas, né? Na inversão, na troca dessa estrutura, casas são vendidas. Então, esse se aí não é pis, é PA, é um pronome apassivador, né? Essa estrutura de voz passiva, né?
E aí, no caso, a gente tem essa diferença entre o PIS e o PA. Então, sonha-se com um país vitorioso. Ah, professor, eu sei que esse verbo aqui está na P3, certo? Eu sei que ele está aqui, né? Verbo na P3, beleza. Esse ser é um pronome indeterminador do sujeito, né? Então, aí eu tenho um caso de sujeito indeterminado, certo? Essa estrutura, que normalmente ela vem assim, né? Vem com esse pronome, né? Posposto ao verbo em situação de ênclise, no caso, né? A gente tem a próclise, a ênclise e a mesóclise. O pronome depois do verbo, né? Com o auxílio do hífen. Normalmente a gente vem com essa estrutura, mas não necessariamente o ser ele tem que vir assim desse jeito. O ser ele pode vir como, por exemplo, no número 4, né? Por ali não se pensa, não se pensava, na verdade, em mais nada. Por ali não se pensava em mais nada. Então aqui eu tenho também um verbo na P3 e o PIS. Tá? Não se pensava em mais nada. Eu não tenho aquela ideia de pensar numa inversão aqui, não tem essa ideia de voz passiva nem na 3 nem na 4. Sonha-se, né? Não tem como fazer inversão, né? No caso aqui, né? Como é o caso de vendem-se casas, boas casas, né? E aí a gente tem casas, boas casas são vendidas, né? No caso desse C aí como PA.